Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Pai, a tua palavra é essa que lemos, e não há necessidade alguma de alterarmos ela, nem de tirar, nem de acrescentar, porque ela em si é mais do que suficiente para todos os dramas da nossa existência humana. O Senhor nos libertou do pecado e estamos no lucro por isso. Pedimos encarecidamente que o Senhor fale conosco, porque se falares conosco, saberemos para onde ir e o que fazer, e não nos perderemos. Tome o seu assento glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, olha só. Algumas coisas precisam ficar claras, principalmente porque eu acredito que eu estou diante de uma igreja que tem o devido conhecimento de alguns relatos da Bíblia, que com todo respeito são chamados de relatos clássicos, simplesmente porque são mais conhecidos do que outros. Quando eu falo isso, eu quero me fazer entender que existe uma passagem na Bíblia Sagrada que em algum momento você pensou que nós estávamos lendo ela, mas não estávamos. A pesca maravilhosa é conhecida de todos aqui. Em Lucas capítulo 5, Jesus realiza um milagre indiscutível na vida de Pedro. Pedro, que ainda não era discípulo e consequentemente ainda não era também apóstolo. Pedro era um pescador. Pedro estava exercendo a sua profissão, estava cumprindo com as suas obrigações, estava levando pão para sua mesa, estava levando sustento para sua família. E quer saber o que tem de errado nisso? Nada. Pedro estava cumprindo seu papel, estava sustentando a sua casa, estava trabalhando. E para isso ele estava pescando, que era o que ele sabia fazer. E além disso, ele também contava com uma sociedade. Tiago, João, André e Bartolomeu. Esses homens o ajudavam para que a causa e o propósito deles, em comum, fosse atendida. Propósito ou causa em comum é aquilo que tanto eu quanto você temos. Ganhar dinheiro, ganhar recursos, sustentar os nossos e sustentar a nós mesmos. E o que há de errado nisso? Nada. A questão é, quando Jesus entra, não no barco, mas na vida de Pedro, ele apresenta para Pedro um propósito maior do que o propósito que ele estava vivendo. Deixa eu falar com o máximo de cuidado que eu posso para não ferir você, porque eu tive que ouvir isso uma vez para aprender e machucou demais, mas depois cicatrizou. O propósito que a gente vive terreno é medíocre se for comparado com o propósito divino que Deus tem para nós. O trabalhar de segunda a sexta para ganhar o salário, chegar no final de semana e descansar, repito, não tem erro nenhum, mas é pouco demais. Se tu acredita nesse Deus que é o dono do ouro e da prata, o Deus que é soberano sobre todas as coisas, ei, tu não pode se contentar com tão pouco. Deixa eu falar uma coisa para alguém aqui. Mais do que entrar no barco de Pedro, Jesus entrou na vida de Pedro para dar um novo sentido à vida que ele vivia. Tem gente que está tão focada no propósito terreno, faz as coisas por fazer, vive de causa e efeito, vive só de trabalho e salário, vive só de pagar conta, que está esquecendo que qualquer momento desse, a trombeta toca e aí não tem mais bater ponto, não tem mais salário, não tem mais pagar conta, aí mudou tudo. A realidade do cristão, ela é diferente. E se ela não é, ela precisa ser. Com todo respeito, meu irmão, se existe algo maior para você,
e eu creio que existe, precisa haver uma mudança de mentalidade. Por quê? Uma mudança de mentalidade leva a uma mudança de comportamento. Pedro era insano, ignorante e cabeça dura, mas ele entendeu uma coisa: se eu ficar nesse barco, eu pioro, eu apodreço, eu não melhoro em nada, eu não vou avançar em nada. Mas se eu for atrás deste homem, você quer viver o mesmo sempre? Viva, mas depois não reclama com Deus. Você quer viver na mesmice sempre? Viva, mas depois não bote a culpa nem nos outros, nem em Deus, e muito menos no diabo. A culpa vai ser sua, irmão. Viver na mesma coisa irá gerar sempre o mesmo resultado. Viver na mesma coisa sempre vai gerar a mesma vida. E aí, irmão, sinto muito, quando você perceber já vai ter passado. Quando você, escute o que eu vou falar aqui porque é de Deus. Existe um tempo para todas as coisas, mas nem sempre haverá tempo para todas elas. Existe sim um tempo para todas as coisas, mas o tempo passa. Quando você estiver naquele caixote de madeira, não vai ter como mais projetar. Quando você tiver 7 palmos debaixo da terra, não vai adiantar mais sonhar. O cemitério ele é triste não só porque tem gente, pessoas que morreram ali. Tem histórias incompletas ali. Oh, meu Deus do céu. Você sabe por que o cemitério é triste? Não é só porque tem corpos ali. Não é só porque tem pessoas mortas ali. É porque ali tem sonhos que não foram concretizados. Tem projetos que não terminaram. Agora faz o seguinte: inspira e expira. Se tem vida, ainda tem jeito. Se tem vida, ainda tem possibilidade. Tem sangue nas suas veias? Então escute o que eu vou falar. Ainda há chance de dar a volta por cima. Tem ar nos seus pulmões? Tem. Então ainda há jeito de ter sucesso. Enquanto tiver vida, ainda há solução. Enquanto tiver vida, ainda tem jeito. Mas haverá um tempo em que não haverá mais tempo. Então repita comigo: Pedro foi oportunista. E ele não sabia tudo que ele ia viver, ou sabia? Sabe o que Pedro representa? É um homem que bota o pé para depois Deus colocar o chão. Eu vou. Quer saber? Sabe por que eu vou? Você sabe por que eu vou? Porque se eu continuar na pesca, eu sei como é que vai ser o meu dia de amanhã. Igual foi o dia de... Sabe por que eu vou? Porque o dia de hoje foi igualzinho o dia de... E se esse homem tem novidade para mim, eu não vou escolher apodrecer nesse barco para depois os outros contarem a minha história como sendo eu apenas mais um, sendo que eu tenho a oportunidade de andar com um homem mais fantástico, mais inteligente, mais sábio, Deus entre os homens. E aí ele foi oportunista. E tá, e o que Pedro ensina para mim agora, Otto? Tem oportunidade passando demais. E tem gente aproveitando de menos. Eu vou te falar, eu posso falar qual é o problema do crente? Você não vai ficar chateado comigo, não? É olhar para mundanos que prosperam mais e falar que eles têm sorte. Eles plantam. Lei da semeadura não vale só para crente, filhão. Lei da semeadura vale para todo mundo. Se tu não plantar, olha para mim e não fica bolado comigo. Se tu não plantar, não vai adiantar depois você reclamar. As pessoas que não têm Deus, mas sabem administrar o bom plantio, são abençoadas, porque Deus não é injusto. Aí a gente deixa o tempo passar, e com o tempo vem as oportunidades. Estão passando. Jesus não pisou no teu barco pela primeira vez. Talvez seja a milésima. Só que você não está tendo percepção e sensibilidade para entender que ou você segue ele para tudo se renovar, ou você continua na mesmice e você se quebra. Ô irmão, vida sem novidade é muito chato.
Vou ser sincero. Vida sem novidade é insuportável. Tem gente que mergulhou numa rotina tão grande que acha que é o diabo que está tentando ou é Deus que está se afastando. Não, é a rotina que você criou que está te enjaulando. Aí você não sabe para onde ir, você não sabe o que projetar, você não sabe o que sonhar. Escute o que eu estou te falando. A tua alma está adoecendo porque você todo dia está vivendo a mesma coisa. Todo dia você está repetindo a mesma coisa. Aí Deus está te dizendo, para de andar em círculo e começa a avançar e progredir. Porque o que eu tenho para você está no novo, novidade. Hoje é madrugada de tirar a teia de aranha, a poeira, o velho, sacudir, dar a volta por cima e reagir. Ou então, ficar do mesmo jeito. Quem é que está comigo, diga amém. Pois bem, em 15 minutos de ministração, nós falamos sobre o Pedro que sai do barco. Sim ou não? Então esse Pedro que sai do barco, ele mostra uma atitude pra gente. Ele sai da mesmice. Ele sai da rotina. Ele sai do igual. Ele sai do de sempre, ó. Ele sai do modo automático. Vamos ver o que é que vai dar. E quantos anos ele passa com esse Jesus? 2 anos e meio. 2 anos. E nesse tempo, se tem uma coisa que ele não tinha, era a rotina. Porque cada dia era um lugar, cada dia era uma experiência. Tá pegando o que eu estou falando? Então aquele Pedro que estava acostumado em acordar, lavar a rede para pescar, e depois lavar a rede de novo para guardar, e depois pregar ela e lavar ela para pescar, e depois lavar ela para guardar, ficar a noite toda de olhos abertos fazendo a mesma coisa, perdeu rotina. E sabe o que é mais interessante? Pedro não era acostumado com não ter rotina. Tanto é que tinha vezes que ele abria a boca para falar coisa que só misericórdia, você sabe. Está na Bíblia. Então Pedro não era acostumado. Sabe por que isso acontece? Porque quando a gente tira alguém do modo automático, até ela se acostumar, ela se quebra tanto. Ô irmão, você se acostumou com isso, mas o mundo não é só isso não, tá? Você se acostumou com o seu mundinho que você criou, com a sua realidade de vida que você criou. Mas não é só isso. Eu não quero profetizar coisa ruim para ninguém. Mas se Deus que é soberano e não eu, resolver quebrar tua realidade de vida do dia para a noite, o que tu vai fazer? Você vai continuar no mesmo modo? Você vai continuar da mesma maneira? Você vai continuar do mesmo jeito? Você sabe por que Deus sacode a nossa vida do dia para a noite? Não é porque Ele gosta de usar a gente como marionete. É porque ou a gente aprende no luto, na mudança, na transformação, ou a gente continua do mesmo jeito. Quando Deus permite a prova, é investimento para a vida do cristão. Quando Deus permite o deserto, é investimento para a vida do cristão. Ou você aprende com as provas que estão vindo sobre a tua vida, ou você vai andar em ciclo e não vai sair do lugar. Deus está investindo em você. Eu amo, por isso eu permito o castigo. Eu amo, por isso eu permito a prova. Eu amo, por isso eu permito as setas. Porque é só assim que você melhora. É só assim que você avança. É só assim que você muda. Pedro sai da sua zona de... A gente odeia fazer isso, né? Já ouviu falar em procrastinar? O ser humano ama o conforto. Já ouviu a história de Atos 20? O menino que chega no culto, senta na janela e cai? Naquela época não tinham luzes elétricas. Tudo era iluminado à base de candeias, sabia disso? Uma luz elétrica ilumina, que é uma beleza. Tanto é que a gente nem precisa de muitas aqui. Mas se tivesse que iluminar esse mesmo ambiente com candeias, esse número não seria suficiente. Otto, melhora essa explicação para eu entender. Claro. Para iluminar um cômodo da sua casa, só precisa de uma lâmpada de LED. Mas se fosse para iluminar o mesmo cômodo em velas, uma vela daria?
Não daria. Pegou a lógica? Então tá. A candeia tinha o mesmo princípio. Ela iluminava muito pouco. Então tinha que ter. Só que a mesma candeia que gerava luz, também gerava calor demais. Então quando ele entra, o texto vai dizer que o ambiente estava lotado. Porque quem é que estava pregando naquela noite? Paulo. O culto era de ceia, a cidade era pequena, todo mundo ficou sabendo, e o pregador era Paulo. Então estava cheio. Ele sobe o primeiro, sobe o segundo, quando ele chega no terceiro, está tudo cheio, está tudo lotado. Se o ambiente já estava quente por causa do fogo, tu imagina ainda agora que estava lotado de gente. Aí ele olha e fala, eu preciso de um lugar que seja mais fresco. Então eu vou parar, porque ao mesmo tempo que eu recebo o calor de dentro do templo, eu recebo a brisa que vem de fora dele. Ao mesmo tempo que eu recebo o calor humano de dentro do templo, eu recebo o frio que vem de fora. E eu fico no meio termo. Eu fico no conforto e sem precisar suar, sem precisar ficar desesperado, sem precisar ficar abanando, eu consigo ouvir o que Paulo estava falando. E tu sabe como é que termina, né? Mas vamos lá. Olha a ponte. Apocalipse. Que isso, ó, tu foi longe demais. Fui não. Esmina, Filadélfia. As cidades que tinham na região da Ásia Menor eram cheias de rios e fontes de águas termais. Água quente. Aí João vai pegar aquele exemplo e vai falar, vocês estão igualzinhos isso aí. Porque tem fontes frias, tem fontes quentes e tem fontes mornas. Quem dera vocês fossem tal como as frias ou tal como as quentes. Agora, experimente você dar uma bebida morna para alguém num dia quente. Ô irmão, não dá. É por isso que regurgita. Então essa mesma ideia é lançada em Atos 20. O templo, a presença, a unidade é Deus. Eutico prefere ficar no limite para sentir o calor e o frio. Só que assim como João diz que Deus vomita para fora quem é morno, Eutico foi lançado para fora porque quis ficar na metade. Deixa eu te falar uma coisa, ou você escolhe a camisa que você vai vestir e o lado que você vai ficar, ou não vai dar para continuar dessa forma, irmão. Ó, não perde isso aqui que eu vou falar, não perde. Ser cristão antes de ser estilo é decisão. Tu decide ser cristão todo dia. Tu decide ser fiel todo dia. Tu decide ser obediente todo dia. Tu decide não se corromper todo dia. Tu decide ser compactuado com os princípios de Deus todo dia. Tu decide renunciar a tua carne todo dia. Tu decide dar vazão para o Espírito Santo todo dia. Tu decide estar mais próximo do altar todo dia. Tu decide meditar na Bíblia Sagrada todo dia. Tu decide adorar todo dia. Tu decide estar próximo de Deus todo dia. Sabe por quê? Porque decidir um dia não basta. Cristo deu a vida por ele. Cristo deu a vida dele por você. Você vai dar só um dia para ele? Ei, ou é sua vida ou não é nada. Ou é sua vida ou não entrega nada. Ou é sua vida ou não tem jeito. E o que é que Pedro deu? Vida. Irmão, preste atenção aqui. Quando Pedro resolve largar tudo que ele possuía, ele não está te ensinando a fazer a mesma coisa. Porque a grande intenção de Pedro era andar com Jesus. Porque aconteceu um milagre naquele dia. E a partir do milagre